Gálatas 5, 1 a 12. É a palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem? Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera, até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo registro escrito da Tua palavra. Obrigado pela palavra encarnada que é Jesus. E obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita nos Teus filhos e que nos ajuda a entendê-la. E é isso que nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Espírito Santo tinha como objetivo nos ensinar quando inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado a carta de Paulo aos Gálatas e nós aprendemos desde o início que essa carta ela tem como tema central a liberdade que o cristão tem diante de Deus. Certa vez, Martinho Lutero, o reformador, ele foi confrontado em relação à doutrina da justificação pela fé. O argumento dado foi o seguinte: se nós dissermos que a pessoa é justificada pela fé em Cristo somente e que nenhuma boa obra é necessária para que a pessoa obtenha a salvação por si mesma, que é o que a Escritura ensina, na verdade, não é? As pessoas vão começar a pecar desenfreadamente. As pessoas começarão a viver de forma prostituída. O medo do inferno acabará. As contribuições à igreja cessarão. E as pessoas ficarão fora de controle. A resposta de Lutero a esse argumento foi surpreendente. A resposta dele foi a seguinte: deixem-nos entregar-se às suas paixões. Porque qual é a alternativa? Qual é a outra opção? Mentir? Dizer a elas que Cristo não basta e que o esforço delas, em última análise, determina se elas serão salvas ou não? Mentir para as pessoas dizendo que elas têm essa capacidade de conquistarem a salvação? Esse não é o evangelho. Dizer isso não salvará ninguém. Medo do inferno não salvará ninguém. E se a mensagem do evangelho tornar-se pedra de tropeço para algumas pessoas que venham a se sentir à vontade para pecar desenfreadamente, a culpa não é do evangelho. A culpa é da pessoa. A culpa é do pecado dela. Essa pessoa já estava perdida. Se o que freava o pecado dela era mero moralismo e medo de ir para o inferno, ela já estava perdida. Ela não estava salva só porque você não havia pecando. A verdadeira salvação é pela fé em Jesus Cristo. E ponto. Arrependimento, santificação, libertação do pecado, essas coisas elas seguem a salvação, elas não a precedem. Elas são frutos da salvação, não são nossos méritos, nossa chave de entrada no céu. Não existe lista de regras nesse mundo, nem a lei que Deus deu a Israel, que te coloque no céu. E como nós já vimos, quando isto é o que determina a sua confiança na salvação, o número de regras que você se esforça muito para seguir e você acredita que você naquele momento está salvo por causa disso, e não a obra perfeita de Jesus, é o que te coloca no céu, isso é escravidão, segundo Paulo. Então, até esse ponto,
foi isto que nós aprendemos, que a salvação pela lei, a salvação pelo mérito é escravidão. É ser filho de Agar, filho da escrava. A pessoa que confia no próprio mérito, ela continua sob custódia da lei. Mas a salvação pela fé em Cristo é liberdade. E bom, nessa nova sessão do estudo da Carta aos Gálatas, nós aprenderemos o que é a verdadeira liberdade. O que é essa liberdade para a qual Cristo nos libertou, conforme nós cantamos aqui, eu sou livre exatamente de quê? E eu sou livre exatamente para quê? Vamos definir liberdade. Liberdade é um conjunto de direitos que são reconhecidos e concedidos a um indivíduo pela autoridade de quem está sobre ele. Liberdade é a quebra daquilo que te escraviza. E a média ponderada da sociedade tem valores tão invertidos, que tratam uma pessoa que abandona uma vida de fé, que abandona a igreja, como livre. Tratam essa pessoa que vive debaixo da graça de Deus, não dando lugar ao pecado, sendo acompanhada e disciplinada por pessoas piedosas, essa pessoa é vista pela sociedade como presa e oprimida. Não são poucas as entrevistas que nós vemos com grandes artistas que definem o momento que pisaram fora da igreja como liberdade. Mas a verdadeira liberdade, segundo a palavra de Deus, e conforme Paulo está para nos ensinar, é definida por coisas como a confiança que eu não tenho dívidas para com Deus pela obra de Cristo. Sabe quando a gente está com a conta no vermelho e aquilo perturba a gente por meses e às vezes anos? Não seria uma sensação de liberdade alguém pegar e depositar o dinheiro que você precisa na sua conta? Essa é a nossa situação diante de Deus. E a pessoa que deposita o dinheiro, o saldo na nossa conta é o Senhor Jesus. Isso é liberdade. Liberdade, segundo a Bíblia, é definida pelo fim do poder dominador do pecado sobre a vida de uma pessoa. Pecado do qual a pessoa era escrava e nem sabia. Assim como Aristóteles nos chama a pensar, não é? Será que o peixe sabe que ele está molhado? Ele não sabe até você tirar ele da água, não é? Ele não sabia. Quando você tira ele da água, ele vê. Da mesma forma, quando Jesus nos tira do domínio do pecado, nós vemos o quanto nós éramos pecadores antes dele. A verdadeira liberdade, ela está em ter uma vida que agrada a Deus. É em se deleitar naquilo que o Espírito Santo se deleita, se alegrar com aquilo que o Espírito Santo se alegra. É uma vida em que eu durmo sem medo de ir para o inferno pelo que Cristo fez por mim. Isso é liberdade. A sociedade inverte tudo isso. Liberdade para a sociedade é depravação sexual, consumo de drogas, religiões que mais agradam a sua mente do que te chamam ao arrependimento. E o profeta Isaías já previa e amaldiçoava todo tipo de pensamento que inverte as coisas. Isaías vai dizer lá no capítulo 5, versículo 20: ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que mudam o amargo em doce e o doce transformam em amargo. Preparem-se, irmãos, porque a liberdade que Paulo ensina aqui não é o conceito geral de liberdade. A liberdade que Paulo ensina pode ser que mexa com o seu entendimento de liberdade. A liberdade que Paulo ensina talvez você entenda como escravidão. Mas a liberdade que Paulo ensina é a única liberdade verdadeira. A única. E hoje, eu gostaria de convidar a todos para viverem essa liberdade em Cristo. Por isso, o título desse sermão é Viva a Sua Liberdade. Eu vou dividir esse estudo em 3 partes. A primeira parte desse estudo será a exposição dos versículos 1 a 3. Então vamos ler os versículos 1 a 3 mais uma vez. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Percebam a maneira como ele fala, a jugo de escravidão, qualquer que seja. Ele não diz ao jugo de escravidão especificando algum, porque um dos argumentos da Igreja Católica para defender que a Carta aos Gálatas não fala sobre salvação, não fala contra a salvação pelas obras, é dizer que a Carta aos Gálatas fala só da lei de Israel. Mas veja que Paulo coloca, não se submetam a jugo de escravidão qualquer que seja, qualquer um. Eu, Paulo, apóstolo,
da vontade de Deus, né? Não da parte de pessoas, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Se Paulo diz que Cristo nos libertou, então uma inferência óbvia é a de que nós não éramos livres antes, certo? Uma pessoa livre não precisa ser liberta. E pensar na nossa escravidão é algo interessante, por quê? Porque toda escravidão ela tem um escravizador, ela tem um senhor. Ninguém se auto-escraviza. E quem era o nosso escravizador? De quem Cristo nos libertou? Existe um perigo quando nós lemos a carta aos Gálatas, por causa do número de vezes que Paulo fala que nós fomos libertos do jugo da lei, de nós acharmos que o escravizador das nossas vidas era a lei de Deus. E o problema de nós pensarmos assim é o seguinte: se o nosso escravizador era a lei que Deus deu a Israel, logo se não existisse lei, não existiria escravizador. Então a culpa é de Deus. Era só ele não ter dado a lei. Mas a lei que Deus deu a Moisés, ela não era o escravizador. O homem já era escravo antes de Deus dar a lei a Moisés no Sinai. O escravizador do homem, desde Adão e Eva, é o pecado. O jugo da lei era o fato de que ela revelava o pecado de forma tão profunda que nos víamos completamente impossibilitados de nos curarmos. Então o escravizador é o problema que a lei revelou, o pecado. Ele é o escravizador, o pecado que nos leva a fazer as vontades da carne segundo o curso deste mundo sob o domínio do diabo, como diz Efésios capítulo 2. Tanto que Paulo vai dizer aos romanos que mesmo as nações que não haviam recebido a lei de Israel, a lei de Deus, mesmo elas eram culpadas pela lei. Doentes sem diagnóstico, mas igualmente doentes, igualmente culpados. E nós, que em outro tempo fomos escravos, fomos agora libertos. Por quem? Segundo o texto, por Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Não a lei, não o nosso bom comportamento. Cristo nos libertou desse escravizador que é o pecado. E ele nos libertou por um motivo, segundo o texto. Para que ele nos libertou? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para que nós fôssemos verdadeiramente livres do pecado. Livres da culpa do pecado. A culpa foi embora quando nós estamos em Cristo. Nós somos livres da culpa do pecado, porque a culpa do nosso pecado foi imputada em Cristo na cruz. O poder do pecado está desvanecendo conforme nós somos santificados, e a própria presença do pecado não existirá mais um dia. Isso é o nosso processo de sermos libertos. Nós somos livres. E, portanto, somos livres do castigo que a lei coloca sobre todo aquele que peca. Porque uma vez, em Cristo, o nosso pecado aos olhos de Deus foi pago. Tanto que Paulo vai dizer em Romanos 8, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A contradição dos Gálatas era quererem se submeter a um exame para uma doença da qual eles já haviam sido curados. Se eles, que haviam sido pagãos em outro tempo, e agora cristãos, quisessem usar a lei de Israel como intermediário para se justificar diante de Deus, eles estariam trocando 6 por meia dúzia. É uma religião legalista por outra. Não, Paulo diz, não, usem a liberdade de vocês. Então ele vai deixar claro por que é necessário que ele faça essa advertência. Ele fala com os Gálatas sobre eles se deixarem circuncidar. Não é por que Paulo fala tanto sobre a circuncisão nessa carta? Por que especificamente a circuncisão? Por causa da maneira como Paulo via o uso da circuncisão pelos Gálatas, como um outro sistema de salvação. Jesus mais a circuncisão. Veja, como ele mesmo diz aqui em determinado momento, o ponto não é você se circuncidar ou não. Isso daí não tem diferença nenhuma, não é? Tanto que ele mesmo havia circuncidado Timóteo. O próprio Paulo, em determinado momento, circuncidou Timóteo, que era seu discípulo. Mas por que ele fez isso? Especificamente porque eles estavam pregando em sinagogas e Timóteo era filho de uma mulher judia e ele não era circuncidado. Então, para não ter problemas com o sistema ali judaico, ele o circuncidou para evitar algum escândalo, mas ele jamais tratou isso como sistema de salvação. Vamos circuncidar aqui Timóteo, porque senão você vai para o inferno. Jamais. Nunca.
A circuncisão era o maior instrumento de representação da lei de Israel. Tanto que os que estavam fora da lei de Israel, quando eles eram xingados pelos israelitas, eles não eram chamados só de gentios, ou de gente que não guarda o sábado, ou de gente que não segue as nossas normas alimentares. Não. Eles eram chamados de incircuncisos. Não ser circuncidado era a maior afronta à lei de Israel. A circuncisão representava entrega e confiança totais aos rudimentos da lei de Israel. Meus irmãos, uma pergunta muito séria. Qual é a sua circuncisão? Qual é a obra de que você tanto se orgulha e que você trata como motivo da sua salvação? Qual é a atividade que você acha que se não tiver, Deus não te salvará? Qual foi o passo que você tomou na sua vida ao qual você atribui salvação? É o seu compromisso com a igreja? Você acha que você é salvo por isso? Essa é a sua circuncisão. É a sua vida matrimonial bem-sucedida? Você acha que é salvo por causa disso? Isso é a sua circuncisão. É o que? A sua posição política, como hoje está muito comum? Você acha que você é salvo porque você está, teoricamente, do lado correto do espectro político? Essa é a sua circuncisão. Coloque essas coisas em seu devido lugar. Lembre-se a todo momento que você é salvo pelo que Cristo fez. E isso foi imputado a você. Porque se você atribui salvação a qualquer coisa que não seja a obra de Cristo, como Paulo disse no capítulo 2 e repete aqui, Cristo morreu em vão. Cristo não terá valor nenhum para vocês. Se existe mérito naquilo que você faz para você ir para o céu, e você acha que você chegando no céu, Deus vai bater palminha para você e te dar uma camisetinha de bom menino, essa é a sua circuncisão. Ninguém vai entrar no céu muito orgulhoso do que fez. Todos nós, quando entrarmos no céu, cairemos de joelho aos pés de Jesus em gratidão pelo que Ele fez, para nós entrarmos lá. Ou é a sua obra, ou é a obra dele. A obra dele é perfeita. A sua não basta. Jamais bastará. Não basta, sabe por quê? Porque Paulo diz que quem se circuncida tem que guardar toda a lei, não é? Não é isso que ele diz no texto? Se fosse ser instrumento de salvação, a lei deveria ser seguida completamente, sem falhas. Quando eu digo lei, estou falando da lei de Israel aqui da Bíblia, não é? Completamente seguida, sem falhas. Se você tentar se salvar por conta, Deus exige absoluta perfeição, como o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não só uma conduta aceitável diante das pessoas, que é a maneira como as pessoas normalmente definem salvação hoje. É só a pessoa ser legalzinha. O artista famoso morreu, um monte de crente falando que ele foi para o céu. Por quê? Qual é o critério para dizer que foi para o céu? Ah, era uma pessoa boa. Era legal. Você conhecia? Não. Mas era uma pessoa boa. A gente via como uma pessoa boa. E se esse artista que morreu foi para o céu, ele foi porque creu em Cristo e isso lhe foi imputado como justiça. Ser gente boa não vai colocar ninguém no céu, não. Porque Deus exige perfeição e não simpatia. Não carisma. Quer ser salvo pela lei? Quer ser salvo pelos seus méritos? Seja perfeito. Cumpra a lei inteira. Quer ser salvo no mérito humano? Não cometa absolutamente nenhum erro durante toda a sua vida. Porque Deus não é juiz ladrão que deixa crimes impunes. A justiça em Deus ela é feita de verdade. E o mínimo pecadinho contra um Deus infinitamente santo já é o suficiente para te colocar no inferno. E isso, gente, isso é uma maldição, não é? Não é uma maldição? Não é horrível essa condição? Isso é escravidão. E Gálatas 3,13, nós já lemos, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. O castigo prescrito na lei pelo pecado foi aplicado em Jesus Cristo. Se você quiser confiar em seus próprios méritos para se salvar, ótimo. Não basta circuncidar-se. Não basta fazer uma caridade aqui, um ato de amor ali, um dízimo aqui, uma santa ceia ali. Tem que ser perfeito, nenhum erro por menor que seja. Nenhum. Não consegue, né? Eu também não. Sabe quem conseguiu? Nosso Senhor Jesus. Ele foi o homem perfeito. Ele viveu debaixo do crivo moral de Deus. E nunca pecou. 33 anos.
Eu já perguntei isso, eu vou perguntar de novo. Pensem na idade de vocês. Eu vou fazer 33 daqui a 6 anos. Eu já pequei muito na minha vida. Muito. 33 anos, nenhum pecado. Nenhuma transgressão da lei de Deus. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, era o que dizia Jesus. E é assim que você é salvo, vindo a Jesus pela fé, confiando nesta obra perfeita dele, e não na sua. Clamando a ele, pedindo misericórdia, se arrependendo dos seus pecados, é assim que você é salvo. Não deixe que a sua mente seja escravizada pelo impulso de tentar ser perfeito para que Deus te salve. Não é assim que funciona. O seu aperfeiçoamento, quem faz é Ele. Se nós permitirmos que escravizem as nossas mentes com totens religiosos que nos colocam no céu, não estamos vivendo a liberdade para a qual Cristo nos libertou. O reverendo Hernandes Dias Lopes argumenta que o pensamento religioso, para algumas pessoas, ele assusta. E elas precisam de algum amuleto. Porque eu digo para a pessoa, creia em Jesus, se arrepende dos seus pecados, você está salvo. Acabou, está no céu. Só isso? Só? Só. O resto é com ele. O resto é com ele. Aquilo que vem depois disso é com ele. O fruto, quem faz é o Espírito Santo. Mas as pessoas, elas se assustam com isso, elas precisam de algum amuleto para se achegarem a Deus. No caso dos Gálatas, a circuncisão. Por quê? Porque esse acesso livre a Deus não faz sentido na cabeça das pessoas. E elas se esquecem que o véu, ele foi rasgado. O acesso foi liberado. E até hoje, a gente vê igrejas vendendo lenço ungido para você conseguir a bênção X. Ou o copo de água. Eu nem sei quais são os totens mais. Faz tanto tempo que eu vi isso que eu não tenho muita paciência. Isso para mim é uma blasfêmia contra a obra do meu Senhor. Isso é uma afronta à obra do Senhor. Cristo não nos libertou para uma nova escravidão legalista. Ele nos libertou para a liberdade. Seja livre em Cristo. A segunda parte dessa mensagem, ela está nos versículos 4 até o 6. O nome da segunda parte é Liberdade para Amar. Versículos 4 a 6. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Estar separado de Cristo e cair da graça aqui, obviamente não quer dizer uma salvação perdida. Não é nada disso. Isso significa pisar fora da esfera da graça. Agir de forma incompatível com a graça de Deus. E quando nós agimos de forma incompatível com a graça de Deus? Quando nós atribuímos valor demais aos nossos méritos. Eu sei que pode parecer que a carta aos Gálatas ela é um pouco repetitiva, não é? Eu sei disso. O assunto se repete de novo, e de novo, e de novo. E talvez a maioria diga, já entendi que é nos méritos de Cristo, que não é nos meus. Já entendi. Vai até o final da carta isso? Mas acreditem, nós precisamos ser lembrados o tempo todo que estamos nos méritos de Cristo. E o que fazemos é, como diz o texto, aguardar a justiça que provém, que emana, que é gerada na fé, pela fé. Quer ver alguns exemplos de como nós ainda confiamos demais nos nossos méritos diante de Deus? Quem nunca passou por isso? Você está num dia em que você acordou cedo, orou, leu a Bíblia, foi para o trabalho ouvindo louvor, chegou no trabalho e não falou nenhum palavrão, falou de Jesus para as pessoas, orou mais de uma vez por dia, na hora do almoço você pegou, leu a Bíblia de novo, não foi ver TikTok, foi assistir uma pregação. Aí você chega em casa extremamente orgulhoso, dobra seu joelho para orar, e aí você ora. E aí você ora agradecendo pelo dia, você ora orando, você ora pelos missionários da África, você ora pela igreja, ora, e em nome de Jesus, fala em línguas e vai dormir. Aí no dia seguinte, acordou atrasado para o trabalho, já não leu a Bíblia. Foi para o trabalho, chegou no trabalho, aí o pessoal estava vendo besteira lá no grupo do trabalho, você viu junto, aí você não orou, não leu a Bíblia, chegou no trânsito, te deram uma fechada, você xingou palavrão,
Chegou em casa, foi orar. E na hora que você foi orar, Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Foi dormir. Por quê? Porque naquele dia você não está se sentindo tão digno assim de falar com Deus. Porque você não foi tão bem quanto no dia anterior. Mas a gente esquece que a gente ora em nome de Jesus. Vocês sabem o que significa orar em nome de Jesus? Significa que Jesus ele intermedia até a nossa oração. Vai dizer Paulo que o Espírito de Deus, ele intermedia a nossa oração até quando nós oramos errado, ele corrige a nossa oração diante de Deus. E Deus ele não recebe a sua oração pelo mérito do seu dia ou não. Não estou falando que você pode viver de forma desenfreada e achar que é bagunça. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus, ele já não está mais olhando para o seu pecado, ele está olhando para a santidade de Jesus quando você ora. E você tem tanto acesso para orar a Deus quanto Jesus. Mas não, a nossa mente ainda é muito legalista. A nossa mente é ainda eu mereço ou não mereço. E ninguém merece. O dia em que você fez tudo certo, se a tua vida não fosse intermediada pela santidade de Cristo, até aquele dia que você acha que fez tudo certo, diz o profeta Isaías, que tudo que você fez era tão limpo quanto o trapo da imundícia diante de Deus. Quer ver outro exemplo? Quando nós, por causa de erros pregressos, não nos sentimos no direito de pregar contra certos pecados ou de corrigir certos pecados. Exemplo, tem um exemplo disso muito claro na Bíblia. O rei Davi foi um homem muito virtuoso, mas ele cometeu seus erros, como vocês bem sabem. Ele foi um adúltero e um assassino. Quando o rei Davi teve seus filhos, alguns deles cometeram erros execráveis. Absalão, por exemplo, filho de Davi, estuprou Tamar, que era outra filha de Davi. Davi nunca o corrigiu. Um outro filho de Davi, chamado Adonias, diz o primeiro livro dos Reis, quando Davi estava prestes a morrer e passar o reino para Salomão, esse filho de Davi, Adonias, ele começou ali um grande movimento, uma grande revolução, para ele tentar tomar o trono do pai dele, e ele fez assim, agiu dessa forma rebelde, diz o livro dos Reis, porque Davi nunca o havia repreendido. A Bíblia não nos diz por quê, mas é fácil inferir que vários dos erros dos seus filhos que Davi não corrigiu, foi porque talvez ele não se sentisse no direito, não sentia que ele tinha moral para falar certas coisas, por quê? Porque ele tinha feito errado. Então quem sou eu para pregar uma sexualidade correta quando eu tive uma vida sexual pregressa tão errada? Quem sou eu para pregar a respeito de casamentos bem-sucedidos quando eu tive 5 divórcios? Quem sou eu para pregar a respeito de disciplinas espirituais quando eu demorei anos para começar a ler a minha Bíblia? Quem sou eu para pregar a respeito de uma vida onde você se abstém de consumo de álcool e drogas porque isso não faz mal, sendo que eu vim das drogas? Quem sou eu? Você não é ninguém. Mas você prega essas coisas não é na sua autoridade, é na autoridade de Cristo que fez tudo isso certo. É na autoridade da palavra. Eu, pai Arthur, posso não ter tido uma vida exemplar, mas eu tenho em Cristo autoridade para pregar uma vida exemplar para minha filha. Não pelos meus méritos, mas nos méritos de Cristo. Tudo que a gente faz é em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Mas a nossa mente ainda é muito eu. Eu não mereço, eu não posso falar, sabe? E tudo isso, gente, não é muito diferente de você atribuir a própria salvação ao seu mérito. Tudo que nós fazemos é na autoridade de Cristo, na autoridade da palavra, tudo. Achar que o fruto da fé cristã é gerado em você pelo seu merecimento, quando ele é gerado nos méritos de Cristo, é achar que a sua moral, a sua reputação e não a palavra é o que causa impacto na sociedade. Achar que a autoridade da fé que nós temos é produzida em nós. Não! Porque o próprio texto diz, pelo Espírito nós aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, não provém de nós. Sabe o que isso quer dizer? Lembra quando Paulo disse: estou crucificado com Cristo, portanto já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Ou seja, quando Cristo foi crucificado, eu estava lá diante de Deus sendo crucificado nele. E hoje a minha vida não é a vida mais que conta, mas Cristo vive por meu intermédio. É o que esse texto quer dizer, é a vida de Cristo que conta para mim. E aí ele continua, e a vida que eu vivo na carne,
Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tudo é mediante a fé em Jesus Cristo. Pois é, isso é o que significa aguardar a esperança da justiça que provém da fé. É saber, eu sou salvo por Cristo, o pecado foi pago, agora a minha vida será vivida diante de Deus na confiança de que estarei no céu com Deus pelos méritos de Jesus e não pelos meus. É saber que as minhas orações elas são ouvidas porque elas são feitas em nome do Rei, em nome de Jesus. Confiamos em nossa justificação pela fé. É o que diz o texto. Nossos totens espirituais para salvação, para mérito, não valem de nada. Em Jesus Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor nenhum. O que tem valor é a fé. E a fé que atua como? O que está escrito no texto aí? A fé que atua por onde? Pelo amor. A fé que atua pelo amor. Do nada. Paulo falando de liberdade aqui, de repente, amor. Por que isso? O que tem a ver com o resto do texto, não é? Ele está falando de um fruto da fé, que é o amor. Para ninguém dizer que se converter só pela fé em Cristo vira bagunça, não. Esta fé no Filho de Deus salvífica, ela frutifica. Ela frutifica em amor. Ela transforma no amor. Amor é o cerne de toda a lei de Israel. É o cerne da moral segundo Deus. Quando perguntado qual era o mandamento mais importante da lei, Jesus respondeu, ame, exerça o amor. E ele explica. Primeiro a Deus, mais do que você ama qualquer coisa. Ame a Deus mais do que você ama a sua própria vida. Ame a Deus mais do que você ama seus ídolos. Ame a Deus mais do que você ama o seu pecado. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame o seu próximo. Não do jeito que der. Ame o seu próximo não quando sobrar um tempo na agenda. Ame o seu próximo da mesma maneira como você ama a si mesmo. Da mesma maneira como você respeita a si mesmo. Da mesma maneira como você encontra tempo para si mesmo. Da mesma maneira como você não daria uma carona para si mesmo só até a metade do caminho. Da mesma maneira como você não gostaria de ser escutado só até que o seu ouvinte se cansasse de te ouvir. Da mesma maneira como você preserva a sua própria vida, ame ao próximo da mesma maneira que você move montanhas por si mesmo. É o que Deus vem fazendo desde a eternidade. Enquanto cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade ama uma a outra de maneira completa e pura, o amor de Deus, o amor a Deus e ao próximo é uma coisa só na natureza de Deus. É algo presente na natureza de Deus desde sempre. É por isso que isso é o que a fé produz. E não existe uma regra que manda Deus fazer isso, não é? Assim como não existe uma regra que manda a luz brilhar, ou uma regra que faz elementos no estado líquido se conformarem ao recipiente, ou uma regra que faz com que a velocidade seja o resultado do espaço percorrido dividido pelo tempo. Não são regras, são princípios, é essência, é natureza. Amor é da natureza de Deus. E Ele nos criou livres, limpos e conformados a essa imagem de amor para que nós pudéssemos amá-lo e desfrutá-lo para sempre e sermos um na nossa coletividade, amando o próximo. Mas nós caímos. Nós comemos do fruto proibido. Escolhemos nos escravizar pelo pecado. E o que aconteceu? Não conseguimos mais amar a Deus plenamente. Quando fazemos outros deuses diante dele, nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso status, nosso candidato político. Não conseguimos mais amar a Deus plenamente quando nós levantamos o nome dele em vão, fazendo falsos juramentos, usando o nome dele em piadinhas de mau gosto. Não conseguimos mais amar a Deus plenamente quando qualquer coisa que aparece no dia em que deveríamos separar para adorá-lo pesa mais do que o culto a ele. Escravos da falta de amor a Deus. E aí ele nos dá uma tábua, com 4 mandamentos, mostrando a nós o que ele esperava de nós quando nos criou para amá-lo. Primeiramente ele nos diz nesta tábua, não tenha outros deuses diante de mim. Não adore nada mais do que você me adora, isso é escravidão. E depois ele diz, não faz nenhuma imagem de escultura para me representar não, ou para representar qualquer divindade que seja. Eu não me revelo assim. Se você fizer isso, você estará adorando a escultura e não a mim.
Terceiro, ele diz, não use o meu nome em vão. O meu nome designa quem eu sou. Me amar também significa me respeitar. E quarto, ele diz, lembra que eu criei o mundo em 6 dias? E você entrou lá no final, quando eu estava para entrar no descanso? Pois é, eu te criei no dia do descanso, sem que você tenha tido nenhum trabalho na criação, para você descansar e me desfrutar. E para que você se lembrasse disso, para que você se lembre disso, eu te digo, lembre-se do seu dia de descanso para santificá-lo. Porque se você não consegue reservar um dia para mim, um dia que representa o teu descanso eterno, quem garante que você quer passar a eternidade inteira comigo? É assim que você demonstra amor por mim, diz Deus. É assim que o amor por mim se manifesta pela fé. Mas nós somos escravos da falta de amor a Deus e falhamos em cada um desses pontos. Mas além disso, além de sermos escravos da falta de amor a Deus, somos escravos da falta de amor ao próximo. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira reação dos dois qual foi? Transferir a culpa. Culpar o outro. Rompeu-se o laço do verdadeiro amor ao próximo. Então Deus nos dá outra tábua, com mais 6 mandamentos, nos ensinando o que ele chama de amar o próximo. Primeiramente, ele diz o seguinte, os próximos mais importantes da sua vida são seus pais, seus progenitores. Então, honre o teu pai e a tua mãe. E como esse é um muito importante, eu vou deixar até uma promessa. Faça isso e seus dias serão prósperos. E aí ele diz, não mate, não levante a mão para assassinar o seu próximo e não faça isso nem em pensamento, porque odiando o seu próximo você já o matou diante de mim. Não adultere, seja fiel ao seu cônjuge, estando você casado ou não. E não olhe para ninguém com desejo impuro, isso para mim é a mesma coisa que adulterar. Mas ainda, não toque em nada que não é seu, respeite o patrimônio do seu próximo. Não furte. Não dê falso testemunho contra o teu próximo, não minta sobre ele, não fale mal dele. E finalmente, não deseje nada que o pertence. Nem seus bens, nem sua posição, nem seu cônjuge, nada. Mas então, nós somos escravos da falta de amor ao próximo e falhamos em cada um desses pontos. Não conseguimos não desejar o que o pertence, não conseguimos não matá-lo em nosso coração quando ele nos desagrada. E essas são as tábuas da lei, resumidas em 2 pontos. Tábua número 1, ame a Deus sobre todas as coisas. Tábua número 2, ame ao próximo da mesma maneira como você se ama. Resumindo a lei em 1 ponto, ame. Ame. E nós não conseguimos, porque somos escravos da falta de amor. Mas Cristo nos liberta desta escravidão, dando-nos a fé. E como essa fé atua? Como essa fé opera? No amor. Ela não nos atua fazendo com que a gente se circuncide. Claro que não. A fé atua frutificando o que em nós foi perdido, o amor. Na queda, a liberdade de amar foi quebrada, mas em Cristo ela é restaurada. Como dizer que conheço a Deus se não tenho amor, diz João em sua carta. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Circuncisão ou não? O maior exemplo disso na Bíblia para mim é a igreja de Corinto, sabia? Se você ler as 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, vocês veem uma coisa muito interessante. Em termos de estrutura de igreja, você olha para a igreja de Corinto e você diz, essa é uma igreja que tem tudo. A igreja de Corinto tinha tudo. Eles tinham recursos humanos, eles eram extremamente eruditos. Corinto era a cidade mais erudita do mundo na época, depois de Atenas. Extremamente inteligentes. Eles tinham muita gente para trabalhar. Mas, quando você lê a carta, é a correção de uma série de problemas que eles tinham. Eles tinham problemas com culto à personalidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Problemas jurídicos, irmãos processando uns aos outros nos tribunais humanos. Problemas com comida, pode comer isso, não pode, isso virava uma grande questão teológica no meio deles. Todos os dons espirituais se manifestavam em Corinto, todos. E eles faziam tudo errado, o uso desses dons. Tanto é que Paulo teve que dedicar um capítulo inteiro de sua carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, para falar só sobre o amor. Porque tudo que eles tinham
recursos humanos, recursos financeiros, recursos de erudição, muito inteligentes, não é? Não servia de nada. Por quê? Porque não havia amor. E para mim o grande pináculo da carta de Paulo aos Coríntios, e que corrigiria todos os problemas que eles tinham e que pode corrigir todos os problemas que temos, é: portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o que é fazer tudo para a glória de Deus? Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para ninguém na igreja de Deus. Ame. Ame. É assim que a fé se manifesta, no amor. Hajam pelo amor a Deus, hajam pelo amor ao próximo, e vocês terão um bom senso do Espírito Santo para saber o que fazer. Eles tinham tudo, os coríntios, tudo. E usavam tudo errado. Por quê? Falta de amor. Conclusão desta parte. A preocupação com os fatores externos, não é? Circuncisão, não circuncisão e tal, não permite que nós exerçamos o mandamento dos mandamentos, que é o amor. Portanto, nós não precisamos achar que, por dizer que uma pessoa é salva somente pela fé em Jesus Cristo, isso vai virar bagunça, porque ela vai pecar à vontade, achando que está salva. Não, não, não. Porque se essa fé for genuína, essa fé frutifica, ela frutifica no amor. E esse amor corrige tudo. Tudo. Ele corrige tudo. O que nos leva à terceira parte dessa mensagem, última, parte 3, os ladrões da liberdade, versículos 7 a 12. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Nós vemos pelo texto que os Gálatas, eles haviam passado por um momento de viver a liberdade em Cristo. Eles tinham começado bem. Haviam entendido o Evangelho. O próprio Paulo diz em Gálatas 3, no comecinho, Cristo foi exposto diante de vocês, ele foi explicado, ele foi explanado todinho diante de vocês. Eles tinham começado bem. Mas alguém os havia tirado do caminho. Alguém os havia convencido de que Cristo era bom, tem que crer em Cristo sim, mas a lei de Israel é o complemento. Só crer em Cristo não basta. E uma coisa interessante, todas as vezes que você começa a tomar um rumo de legalismo, algo ou alguém, algum sistema, alguma pessoa, algum grupo te conduziu a isso. Algo te persuadiu a abrir mão da sua liberdade em troca de algum tipo de circuncisão, não é? Algo que te cobra um esforço por vias meritórias para continuar sendo salvo. Esta persuasão, diz Paulo, não vem daquele que os chamou. Não vem de Jesus. Não vem de Jesus. Em Jesus o trabalho está consumado. Cristo nos chamou para a liberdade. De onde vem esta persuasão para o caminho errado? Quando Paulo diz aqui no texto que um pouco de fermento leveda toda a massa, eu gosto muito dessa figura. Ele está fazendo alusão a algo muito conhecido na literatura bíblica, né? E que inclusive é tema de uma festa judaica no Antigo Testamento, chamada Festa dos Pães Sem Fermento. Era uma festa que tentava mostrar que você não pode misturar nada naquilo que Deus chama de santo. E por isso o povo de Israel tinha uma festa chamada Festa dos Pães que não são fermentados. O fermento representava a mistura, né? Um pouquinho já estragava o pão. O fermento, um pouco dele leveda toda a massa, não precisa de muito. Jesus dá um nome para isso. Quando ele fala de algumas adições que os próprios fariseus faziam à sã doutrina, coisas que eles acrescentavam à lei de Deus, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 16, chama isso de fermento dos fariseus. E não precisa de muito. Veja, provavelmente, tinha ali muito mais gálatas do que judaizantes, em número de pessoas. Mas não importa, eles estavam fazendo um estrago. Por quê? Porque não precisa de muito fermento. É só um pouquinho de fé falsa para levedar toda a massa. Misture um teco de legalismo, um teco de mérito humano e você estragou tudo. E aí, gente, eu vejo alguns perigos dentro da comunidade reformada que eu tanto amo. Porque assim, falar do católico é fácil. Falar do católico adorando Maria é fácil, falar do adventista dizendo que se você não guardar o sábado você não vai para o céu isso é fácil.
difícil sempre é fazer autocrítica. E eu vejo alguns perigos dentro da nossa comunidade reformada. Grupos com cujas pautas eu concordo quase 100%, mas com os quais eu tenho uma enorme preocupação. Por quê? Porque o movimento farisaico, os fariseus da época de Jesus, também foi um movimento que começou bem. Começaram zelando pela religião judaica, quando os gregos queriam helenizar o mundo inteiro, transformar o mundo inteiro numa grande Grécia. O movimento dos fariseus começa na Guerra dos Macabeus, ali uns 300 anos antes ali da época de Cristo. Ali começam os fariseus. Um movimento digno, um movimento inclusive do qual Paulo se orgulha no capítulo 3 de Filipenses. Mas deu no que deu. Eles viraram legalistas. Por quê? Porque não precisa de muito fermento para levedar a massa. E sabe quais são os problemas que eu vejo no nosso movimento? Eu vejo no nosso movimento reformado tão digno, tão zeloso com a Bíblia, a divinização de algumas figuras políticas, relativizando a fé de quem não gosta delas. Então, se você não gosta do fulano ou do ciclano, não vota no fulano ou do ciclano, é até difícil acreditar que você é crente. Circuncisão. É algo além dos méritos de Cristo. Pessoas que têm toda a literatura de Calvino, do C.S. Lewis, assina todos os canais reformados de teologia e acha que é muito maduro na fé por isso, mas nunca leu a Bíblia toda. A feminilidade bíblica no meio reformado sendo atribuída a um movimento antifeminista que tem seu valor, com certeza, claro, mas que por vezes atribui, eu já vi isso, culpa de violência doméstica à mulher e também adora fiscalizar a fertilidade alheia. Isso é escravizar a consciência. Movimentos de masculinidade bíblica, atribuindo a verdadeira masculinidade ao número de músculos, a barba, a charutos, sem nenhuma preocupação com a santificação do homem e com o amor servil que Cristo tem pela sua noiva, que é a igreja, a ponto de se sacrificar por ela. Isso é escravizar a consciência. Muitas conferências sendo assistidas e figuras reformadas sendo exaltadas como santas. Pouca Bíblia sendo lida. Gente, para virar farisaísmo, para o nosso movimento, virar o movimento mais fariseu do Brasil daqui a 10 anos, não é difícil. Não é difícil. Os reformados são ótimos em identificar falsos ensinos. Glória a Deus por isso. Isso é uma sabedoria que Deus nos dá. Mas o Espírito Santo de Deus também tem que nos alertar dos nossos perigos. Isso tudo é um teco de fermento. Em 20 anos, a comunidade reformada, da qual nós, batistas reformados, com confissão de fé e tudo, calvinistas e tudo, essa comunidade da qual nós fazemos parte, que tem uma solidez tão linda na palavra, tanta erudição, tanto zelo pela Bíblia, exposição de falsos mestres que eu adoro, esse movimento pode virar mais uma seita de pessoas que condenam arminianos ao inferno, que condenam pessoas que creem em um tamanho de Estado maior do que você crê ao inferno, que condenam pessoas que não fazem homeschooling ao inferno, que condenam pessoas sem muitos filhos ao inferno, atribuindo assim a salvação a algo além de Jesus Cristo. Tem que crer em Cristo, mas tem que ser calvinista, senão você não é salvo. Tem que crer em Cristo, mas você tem que votar no fulano, senão você não é salvo. Tem que crer em Cristo, mas tem que fazer o batismo e a ceia assim, do jeito que a minha igreja faz. Senão, sei não, essa salvação aí. Sabe qual que é o pior? Eu concordo com quase 100% dessas pautas, mas eu me preocupo que elas se tornem a fé. Que elas tornem alguns reformados um grande grupo de judaizantes que mede a fé do outro pelo seu próprio conceito de circuncisão. E faz o outro ter que engolir isso de maneira completamente legalista. A avaliação de um crente verdadeiro se dá pela fé completa e genuína em Cristo, e ela frutifica nas boas obras, frutifica na santificação, na piedade, no amor à palavra de Deus. E este processo de construção legalista que eu comentei, ele acontece muito aos pouquinhos, ele é muito perigoso por isso. Calvino, comentando essa passagem, ele diz que a estratégia de Satanás não é tentar a destruição em campo aberto, assim. É macular a pureza da igreja aos pouquinhos, com pequenas opiniões que parecem muito verdadeiras, mas que têm uma essência falsa. Um teco de fermento. Satanás, ele é gramsciano, né, aos que gostam de história aí. Mas Paulo é otimista. Ele diz nesse trecho que ele tem confiança no Senhor, que aquele que é do Senhor não mudará a sua forma de pensar. Aquele que é do Senhor ficará firme na verdade.
É o que ele diz, eu confio em vocês, que vocês não vão mudar a sua forma de pensar. E de onde vem esse otimismo? A epístola de Judas, no versículo 24, capítulo único, versículo 24, diz que Deus é poderoso para evitar que nós tropecemos e Ele pode apresentar-nos irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. É a confiança que essa epístola de Judas nos traz. Deus nos preserva. Ele preserva a nossa mente contra falsos ensinos. Paulo tinha essa confiança com relação aos Gálatas. Nós temos essa confiança também com relação ao nosso movimento, porque nós temos confiança que Jesus nos preserva. Mas Paulo não é tão gentil assim quanto aos que perturbavam os Gálatas, né? Ele diz que aquele que está perturbando o povo de Deus, seja quem for. E Paulo não conhecia os judaizantes, né? Ele não sabia quem eram por nome ali, os que estavam pregando o evangelho falso na Galácia. Ele falava, então seja quem for, sofrerá condenação. Ai daquele que escraviza a consciência do Filho de Deus. Ai daquele que escraviza a consciência do Filho de Deus. Mateus 18:7 diz, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. É inevitável que não haja tropeço, mas ai de quem é responsável pelo tropeço. O engraçado é que uma das maneiras através dos quais os judaizantes tentavam descreditar a teologia de Paulo era dizer que ele mesmo, Paulo, advogava e defendia a circuncisão. Então, tipo assim, Paulo está falando que a lei não é necessária, mas ele é circuncidado. Mas ele circuncidou Timóteo aí, não foi? Tratando Paulo como hipócrita. Mas se ele ainda pregasse circuncisão, como ele mesmo diz, por que ele seria tão perseguido assim? Se ele realmente defendesse isso. Aliás, essa estratégia é antiga, né? Eu vou rebater o argumento do meu adversário, trazendo a filosofia dele para o meu lado, não é? Até hoje tem gente falando que Jesus foi o primeiro comunista, para tentar defender. É isso, pega o personagem principal de um movimento que você quer descreditar, traz ele para o seu lado, era o que estavam fazendo com Paulo aqui, né? Não, mas isso aqui é falso. E aí o apóstolo diz que se fosse o caso, se ele realmente pregasse a circuncisão para salvação, ele não seria perseguido, porque estaria desfeito o escândalo da cruz. Estaria desfeito o escândalo da cruz. A cruz é um escândalo. A mensagem da salvação por Jesus é um escândalo. É só você relativizá-lo e o escândalo está desfeito. Jesus diz algo muito interessante em Mateus 11. Ele fala, bem-aventurado, Mateus 11:6, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, ou seja, aquele que não se envergonhar de mim. Jesus ainda diz em Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E o próprio Paulo diz em Romanos 1:16, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você quiser que a cruz não te escandalize, é só ceder. No caso de Paulo, era só parar de pregar contra a circuncisão. Não, deixa para lá, né? Eles creem em Jesus também, deixa eles fazerem a circuncisão também, não tem problema. Igual a gente com os católicos às vezes, não é? Tudo bem os santos ali e tal, tudo bem Maria, eles têm Jesus também. Desfeito o escândalo da cruz. Não. Desfeita a polêmica. Todo mundo dá as mãos, num grande culto ecumênico, ninguém questiona a teologia de ninguém, vai todo mundo para o inferno. Porque a salvação é somente por meio de Jesus. Desfaça o escândalo da cruz e você está deixando todo mundo muito feliz aqui para deixar todo mundo muito triste para o resto da eternidade no inferno. Não, Paulo disse não. Não relativize o evangelho, jamais. Um pouquinho de fermento, só um pouquinho, leveda toda a massa. Um pouquinho de, Cristo mais, leveda toda a massa. O verdadeiro servo não se envergonha, não se cala e não se escandaliza diante daqueles que querem roubar a liberdade do povo de Deus. Paulo encerra esse trecho com um comentário interessante. Quem dera se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, não é? Algumas versões dizem, quem dera se castrassem aqueles que estão perturbando vocês. Mutilação aqui faz alusão à própria cirurgia da circuncisão, não é? Que a própria circuncisão é uma cirurgia de retirada da pele do prepúcio, do órgão masculino. Esse é o ritual judaico. E aí havia um culto naquela região da Galácia, uma deusa chamada deusa Cibele, em que os seus adeptos se faziam eunucos, né? Eles se capavam mesmo. E aí Paulo está dizendo aqui, eles querem tanto se salvar, e querem tanto que vocês se salvem pela circuncisão, que é só um cortezinho de nada. Se isso realmente salva, então vai para a deusa Cibele, que já corta tudo de uma vez. Aí salva bem. Quem dera se mutilassem aqueles que pregam isso para vocês. Indelicado da parte de Paulo? Talvez.
Mas essa ira é uma ira santa. É a ira que o próprio Deus tem pelo ciúme que ele tem do seu povo, pelo zelo que ele tem pelo seu povo. Não deixem que roubem a sua liberdade. Viva a sua liberdade como cristão. Como? Como viver a nossa liberdade como cristãos? Veja, primeiramente, você tem livre acesso ao Pai. Quer mais liberdade do que isso? Ora, o Espírito que está dentro de nós e que clama, Abba, Pai. O ímpio não pode fazer isso. Você em Cristo pode. Então use essa liberdade, se achegue ao seu Pai em oração. Converse com Ele, leia a palavra. Viva a sua liberdade como cristão, louvando a Deus e sabendo que tudo que você faz de bom é fruto da sua salvação, não é mérito seu. Estira um peso gigante do ombro. Porque quando você erra, você pode contar com a misericórdia do seu Deus. Viva a sua liberdade como cristão confessando os seus pecados. O ímpio vai morrer com eles. Ele vai morrer com a consciência pesada com os pecados deles. Você não precisa. Você tem liberdade em Cristo para confessar os erros que você comete contra o seu irmão, contra o seu cônjuge, contra os seus amigos. Você tem acesso ao Pai para confessar os pecados que você comete diretamente contra o próprio Deus. Isso é liberdade. Uma liberdade que no Antigo Testamento não existia. Traz um animal uma vez por ano para fazer propiciação pelos pecados do povo. Gente, o sangue de Jesus nos dá esse livre acesso de confessarmos nossos pecados. Viva a sua liberdade como cristão lendo e estudando a sua Bíblia, que só pode ser interpretada pelo Espírito que Deus te deu. O ímpio não entende, não pode entender. Você pode, porque o Espírito que escreveu é o Espírito que interpreta. Viva a sua liberdade como cristão assassinando o pecado na sua vida, todos os dias. O ímpio não pode fazer isso, ele não tem essa liberdade, ele é escravo desse pecado, você não é. Viva a sua liberdade como cristão dormindo tranquilo, sabendo que você foi salvo por Cristo Jesus e que já não há mais condenação. Não permita que ninguém meça a sua salvação pelos critérios que Cristo não deu. Você não é filho da escrava, você é filho da livre, como diz Gálatas 4. Seja livre em Cristo. Viva a sua liberdade em Cristo. Vamos orar?